toda a igreja adorando ao Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu saúdo a igreja, aqueles que nos visitam com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí algumas horas da virada do ano. E nós não podemos iniciar a mensagem sem antes você fazer uma reflexão daquilo que Deus fez durante esse ano. Foi um ano fácil? Não. Foi um ano difícil, foi um ano de luta, foi um ano de perda, foi um ano que passamos, mas nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diante de tudo que passou, o Senhor não faltou, o Senhor esteve presente. E nós vamos falar hoje sobre a lei da semeadura, o princípio da semeadura. E eu convido a igreja a abrir em Gálatas 6, nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Gálatas 6, verso 6, Gálatas 6, verso 7 e 8. Amém? O texto está sendo projetado, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos se assentar, irmãos? Irmãos, eu não sei, mas eu acho que esse texto é um texto bem conhecido, e além de ser um texto conhecido, é um ditado que no mundo fala: tudo que o homem planta, ele colhe. Então, nós vamos ver a lei da semeadura em toda a palavra de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento. É um princípio em que todo mundo concorda, não é verdade? Alguém já plantou aqui e colheu algo diferente do que plantou? Se você plantar tomate, vai colher tomate. Se plantar chuchu, vai colher chuchu. Tem gente que quer colher e não quer plantar, só quer ter o trabalho de colher, mas não é assim que funciona. O texto que lemos traz um ensinamento para nós. Primeiro, é uma advertência muito séria: não vos enganeis, não vos enganeis. Não pensa você que Deus está dormindo, não pensa você que Deus não está atento ao que se passa, não pensa você que Deus não está vendo as coisas. Quando o apóstolo escreve esse texto, ele diz assim, não vos enganeis, ou seja, não pensa você que Deus não conhece todas as coisas. De Deus não se zomba. Olha a advertência aqui, porque é muito natural na nossa vida nós acharmos que tem gente que faz algo que merecia um castigo e não acontece como nós achamos. A gente acha que Deus não está vendo isso. Quem nunca olhou para uma outra pessoa? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você olha para um ímpio e você olha para o ímpio e fala assim: meu Deus, aquele ímpio prospera, tem tudo, eu que sou cristão, eu que sou temente a Deus, não tenho nada. Será que isso está certo? E aí, a gente acha que isso é da nossa economia, e não é da nossa economia. De Deus não se zomba. Deus está no controle das coisas, Deus sabe como as coisas funcionam, Ele tem o controle de todas as coisas. E quando o apóstolo está dizendo aqui, não pensa você que Deus se engana, quem não se engana, Ele está no controle. Porque uma crítica ou um pensamento dessa forma, achando que Deus não fez o que deveria fazer, é uma afronta a Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque isso está
vai muito além do que você pegar uma semente de tomate e colocar lá. Isso vai muito além do que nós pensamos, porque é importante que você entenda que nós temos sementes. Nós carregamos sementes. A palavra do Senhor fala em Salmos, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com os seus molhos, com os seus frutos. Mas veja que todos nós temos sementes. E as sementes são ações, são palavras, são atitudes de uma pessoa durante a sua vida. Às vezes a sua semente é uma palavra que você lança e depois você vai colher o fruto daquilo que você lançou. Eu lembro que minha avó, ela falava algumas coisas e ela falava muito, olha, a palavra tem poder, isso tem poder, cuidado com o que fala. E eu tinha um primo e minha avó usava uma expressão, quando chamava ele para a igreja, chamava para fazer algumas coisas, ele não queria nada com Deus. Minha avó falava assim, sabe qual vai ser teu futuro? Teu futuro vai ser puxar uma carroça. E aquilo guardou na minha cabeça aquilo. E um dia, com o passar dos anos, eu encontro com esse meu primo, distante, eu vejo ele puxando o quê? Uma carroça. E aquilo que ele semeou, aquilo que ele colocou no coração dele, aquilo que ele falou de Deus, que não queria, que não tinha interesse, que era aquilo mesmo, foi aquilo que ele colheu. Então veja como as coisas têm, aquilo que você está plantando, é aquilo que você vai colher. Então, o texto ele deixa bem claro aqui que o que planta vai se colher. Agora nós precisamos entender quais são as nossas sementes. Nós estamos findando o ano de 24, talvez você não colheu tudo que deveria colher, talvez você não semeou tudo que deveria semear, mas eu quero convidar a você uma reflexão para o ano que vai se iniciar. Que tipo de semente você está levando com você? Qual é a semente que você vai lançar para os seus filhos? Qual é a semente que você vai lançar no seu casamento? Qual é a semente que você vai lançar no seu trabalho? Qual é a semente que você vai lançar? Porque a semente que você lançar vai acontecer o quê? Vai frutificar. Você vai colher esta semente. E quando a Bíblia ele traz esse ensinamento, ele está trazendo um ensinamento, irmãos, para toda a nossa caminhada, para toda a nossa vida. É um princípio que se aplica não só na vida espiritual, mas se aplica na vida como um todo. O princípio da semeadura se aplica na vida como um todo. Nós vamos ver que esse princípio se aplicava já no Velho Testamento. Quando nós olhamos a palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 22, no verso 8, vai dizer assim: o que semeia injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. Ou seja, o que semeia injustiça colhe desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. Ou seja, lá no Velho Testamento, o princípio do que planta, colhe, já era claro, já era evidente. Se nós pegarmos a história de alguns homens, de algumas pessoas da Bíblia, nós vamos ver aquilo que se plantava, se colhia. E hoje, às vezes, nós erramos por tão pouco, porque às vezes nós trazemos no nosso coração sementes de amargura, sementes de vingança, sementes de ódio, sementes de inveja, e que você às vezes carrega isso e semeia isso sem perceber. E às vezes você está colhendo um fruto, e quando você olha, você semeou aquilo. É regra, você vai colher aquilo que plantou. No Novo Testamento, a lei da semeadura também é evidente no Novo Testamento. Nós vamos ver a lei da semeadura lá em 2 Coríntios 9, 6, que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. E aqui eu quero abrir um parênteses: além de você semear, você vai colher o que semeia, também é na intensidade que você semeia, é na intensidade que você colhe. Se você semeia muito amor,
você vai colher muito amor. Agora, se você semeia muito ódio, você vai colher muito ódio. Você vai semear aquilo que planta e na proporção que você semeia. E aí é mais uma análise que nós precisamos fazer, como está o meu coração? Quais sementes eu estou carregando? Talvez você chegou aqui hoje trazendo uma mágoa do passado, um rancor do passado, uma angústia do passado, e você vai entrar um novo ano carregando isso? Você vai entrar um novo ano carregando aquelas coisas que te fazem mal, te fizeram mal até aqui? Eu quero dizer para você e convido você hoje a abrir mão dessas coisas que estão te fazendo mal. Troque a semente, essas sementes, por semente que Cristo te dá. A semente que Cristo nos deu foi amor, perdão, misericórdia. Nós precisamos entender que se eu quero um ano de vitória, se eu quero um ano de bênção, se eu quero um ano de intimidade com Deus, eu preciso semear isso. Eu preciso buscar isso. A palavra de Deus diz lá em Tiago 3,18, diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que provêm da paz. Ou seja, é em paz. A semeadura, aquilo que você vai fazer, você semeia em paz. Quando você semeia em paz, você vai colher a paz, você vai promover a paz. Pastor, mas o senhor conhece a família que eu vivo, o senhor conhece o trabalho que eu trabalho, o senhor conhece aonde eu moro, a dificuldade que é? Você precisa fazer a diferença. É você que carrega a semente de Cristo, aquele que leva a preciosa semente. Quem é a preciosa semente? É a palavra de Deus, é Cristo na nossa vida. Essa é a preciosa semente, e é essa semente que nós precisamos todos os dias semear. É essa semente que nós precisamos sempre estar levando à frente. Porque o texto fala também que, olha o que diz lá, o texto que nós lemos fala assim, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pois o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Então eu chamo a atenção aqui que há pessoas que estão semeando a carne, que estão semeando o pecado na sua vida, que estão semeando aquilo que não provém do Espírito. Como você quer colher um ano de intimidade com Deus, como você quer colher um ano de respostas, se você está semeando na carne? O texto diz lá em Romanos 8, verso 5, começa dizendo assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas o que vive segundo o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer, o que você está semeando na sua vida? Quem fez homem ao máximo aqui, pode dizer, a gente entra em alguns assuntos bem polêmicos sobre semear a carne. E às vezes é um assunto que passa desapercebido em muitos lugares. Tem gente que semeia a carne, quando entra na internet, a primeira coisa que vai fazer é semear a carne. Procura coisa da carne. Tem gente que semeia a carne num desejo humano. Tem gente que semeia a carne fazendo coisas que não agradam a Deus. E você semeia a carne, mas depois você quer ter intimidade com Deus e não tem. O texto diz que aqueles que semeiam a carne é inimizade contra Deus. E às vezes, sabe o que acontece? Você olha, às vezes, um irmão que está tendo resposta, está tendo intimidade, aí você fala assim, eu queria ser igual àquele irmão, mas aquele irmão semeia no Espírito. Ele ora, ele busca, ele foge das coisas da carne, ele luta contra a carne todos os dias, mas ele está lá aos pés do Senhor, buscando, semeando no Espírito. Você às vezes não vê isso, mas quer colher o que o irmão está colhendo, semeando algo diferente.
Os que semeiam na carne estão formando inimizade contra Deus. Pastor, uma palavra dessa numa virada de ano, no ano que vai se iniciar, é propícia? É propícia sim, meu irmão. Sabe por quê? Se você quer ser amigo de Deus, semeia no Espírito. Se você quer ter intimidade com Deus durante o ano, semeie no Espírito. Pare de semear a carne, para de alimentar a carne, para de fazer as coisas que a carne se agradam. Semear a carne, irmãos, vai muito além do cunho sexual. Semear a carne é quando nós desejamos satisfazer a nossa vontade. É quando você escolhe não estar na presença de Deus para estar em outros lugares que você poderia deixar para outro momento. É quando você deveria estar na casa do Pai, mas você fala, não, mas eu vou estar em tal lugar porque tem culto todo domingo. É uma situação que a gente tem que entender. Pastor, mas eu sou livre, você é livre, e glória a Deus por isso, mas cuidado para a tua liberdade não te levar para o inferno. Porque a liberdade de muitos tem conduzido muitos a semear a carne, a semear aquilo que é humano, a semear aquilo que distancia de Deus. E haverá um dia, meu irmão, que nós precisamos dar conta a Deus da nossa vida. Como que nós chegaremos diante de Deus e falar, Senhor, naquele dia eu não pude fazer para Ti, porque eu tinha um compromisso muito importante. Eu pergunto, há algo mais importante do que o sacrifício de Jesus na cruz por você? Do sacrifício daquele que pagou um preço por você na cruz, daquele que levou os seus pecados, daquele que te tirou de um largo de lama e perdição, daquele que te colocou de pé, daquele que pagou um preço pelos teus pecados e te chamou de filho. Há preço maior do que esse? Porque se nós queremos iniciar um ano na presença de Deus, recebendo bênçãos do Senhor, e quando eu falo bênçãos do Senhor, irmãos, nós não estamos falando de bênção material, porque o material vai ficar, mas é bênção de orar e Deus responder, é bênção de você sentir a presença de Deus quando acorda, é bênção quando você dobra os teus joelhos, você fala, Deus está comigo, é bênção quando vem a luta, vem a dificuldade, vem um vento forte, você fala, eu não serei abalado, porque Tu estás comigo, é essa a bênção. É esse sentido que nós precisamos buscar uma intimidade maior com Deus, porque não é placa denominacional que vai te salvar, não é um pastor que vai te salvar, quem vai te salvar, que já pagou um preço por você na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo. O preço já foi pago, o sacrifício já foi pago, para que nós pudéssemos entregar a nossa vida. Nós pregamos aqui domingo pela manhã, que darei eu ao Senhor, quando Ezequias foi colocado à prova, quando tudo que ele fez, quando ele foi colocado à prova, ele foi reprovado, porque o seu coração estava inclinado a semear aquilo que era da carne, aquilo que era humano. O convite do Espírito Santo para nós é que nós possamos semear no Espírito. Semear no Espírito é uma luta constante contra a carne, contra a minha razão, contra o meu eu, contra a minha vontade. É uma luta constante. Todas as vezes que você estiver nessa luta, eu convido você a fazer uma reflexão. Essa luta que está me impedindo de semear no Espírito, ela é mais forte do que o preço que Jesus pagou por mim na cruz? Eu digo para você que não há nenhuma luta mais forte do que essa. Porque o Senhor Jesus nos dá condição de vencermos qualquer luta na sua presença, de estarmos na sua presença. O texto lá em Romanos 8, verso 9 em diante, fala de semear no Espírito. E olha o que o texto diz. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando isso, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Ele está dizendo para uma igreja que o preço já foi pago na cruz do Calvário para que nós não andemos segundo o desejo da carne, para que nós não andemos segundo o desejo do nosso coração, mas nós estamos no Espírito. Diz o texto, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Irmãos, não tem meio termo. Não tem um pé lá, um pé cá. Não tem um pé na igreja, um pé no mundo. Não, se você está com um pé na igreja, um pé no mundo, a verdade é, você está no mundo. É simples assim. Não tem meio termo. Então, o texto é bem claro. Se você tem o Espírito de Deus, você não pode estar no mundo. O verso 10 diz assim: se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, eu faço uma pergunta para você, você responde: o Espírito de Deus habita em você? Cristo habita em você? Sim ou não, irmãos? Amém? Tem gente que está na dúvida, hein? O Espírito habita em você? Amém, né? Eu acho que está. Ou está ou não está, meu irmão. Porque se o Espírito de Cristo habita em você, você tem autoridade de Cristo para repreender toda semente da carne. A semente da carne só vai ter efeito na sua vida se você ver a semente da carne e botar no bolso e falar: essa aqui, o pastor não está vendo, né? Puf. Meu pai e minha mãe não estão vendo. Puf. Minha esposa não está vendo. Puf. Mas eu quero dizer que Deus vê como chama de fogo. Você pode se esconder de todo mundo, mas de Deus não se esconde. A semente da carne vai ser lançada, você vai colher ela. Você vai colher os frutos da carne. Mas se você está em espírito, você tem o Espírito de Cristo, você tem o Espírito de Deus. Se vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, se o Espírito Santo habita em você, irmãos, a carne não tem domínio sobre você. Você tem domínio sobre ela. O Espírito Santo te dá essa autoridade. Agora, você quer iniciar 2025 deixando a carne te dominar ou deixando o Espírito te dominar? É o que você semear agora que você vai colher lá na frente. Semeando no Espírito, Gálatas 5, verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é... E aqui está as sementes do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha quanta semente que o Espírito dá. Pastor, mas tu não conhece, é uma luta, aí você perde a mansidão, você se irrita, você se ira. Quando você se ira, que semente você está lançando? A da carne. Eu nunca ouvi que se irou e teve um resultado positivo depois. Normalmente depois é o arrependimento, é a tristeza, a misericórdia, deu confusão, não deu certo, deu briga, que coisa ruim. Aí quando dá tudo errado, pastor, ora por mim, bota no grupo da igreja: irmãos, ora por mim que eu estou com uma luta, uma dificuldade. Por quê? Semeou. Verso 24: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Meu irmão, se você souber que Cristo já pagou um preço por você, já abriu o caminho, já está tudo preparado, é só você semear os frutos do Espírito, é só você semear. Você tem motivo para ficar chateado? Tem motivo para ficar triste? Tem motivo para reclamar? Tem motivo para murmurar? Tem motivo? Você pode dizer: pastor, eu estou vivendo uma luta. Ok, mas isso é motivo para quê? É para você dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, ainda está difícil aqui, ainda estou com luta ali, mas Deus está no controle da minha vida, a minha vida pertence ao Senhor. Hoje eu recebi um vídeo, achei muito interessante, de um rapaz que chega num lugar e ele pede para outro assim: você pode me dar um dinheiro para o lanche? Estavam dentro de uma biblioteca. Aí um rapaz pega umas moedinhas, dá a ele, fala: toma. Aí o cara: mas você está dando teu dinheiro todo? Ele: não, eu só tenho isso, mas pode levar.
Rapaz, mas e você, vai ter com o dinheiro para lanchar? Ele falou assim, não, pode levar. O rapaz foi lá, comprou o lanche, trouxe o troco para ele, falou assim, toma aqui o troco. Ele, não, eu te dei o dinheiro, mas você também não tem dinheiro. E a resposta que ele deu, falou assim, os meus recursos não vêm de mim, vêm de Deus. E ele não sabia que aquele rapaz estava pedindo dinheiro a ele, era um experimento social. E quando ele falou isso para o rapaz, os meus recursos não vêm de mim, vêm de Deus, o rapaz virou para ele e falou assim, nós estamos fazendo um experimento social. Eu sou um investidor, tal, eu estou em tal lugar assim. Resumindo a história, pegou um envelope e deu $5.000 para ele. E aquele homem começou a chorar, virou para ele e falou assim, como você me achou? Ele, não, entrei aqui e vi você. Ele falou, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade esse mês. E quando ele expressa, os meus recursos não vêm das minhas mãos, vêm do Senhor, Deus vai prover para você em qualquer tempo, meu irmão. Semeia a bondade, semeie o amor, semeie a paz. É isso que nós precisamos semear. Eu até preciso aprender isso, que às vezes, passa em algum lugar, chega alguém, dá um trocadinho, tem não. Às vezes a gente é meio assim, né? Tanta gente pedindo, mas o que o Senhor nos ensina é que nós possamos semear no Espírito. Nós precisamos entender, para iniciar o ano, semeando no Espírito. As sementes da carne, a semente daquilo que é humano, a semente daquilo que traz amargura, você vai deixar hoje nesse lugar. Isso não te pertence mais, mas você vai iniciar o ano semeando no Espírito. A palavra de Deus fala também que nós temos que aplicar a prática da lei da semeadura. Como que eu vou aplicar isso? Você pode aplicar na vida pessoal, você pode aplicar na comunidade cristã e você pode aplicar no mundo. E a palavra de Deus nos ensina exatamente isso, como nós podemos aplicar isso. Na vida pessoal, o texto diz na vida pessoal, em Efésios capítulo 5, no verso 15 diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como os tolos, mas como os sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. A melhor maneira de semear na vida pessoal é aproveitando o tempo aonde? Na presença do Senhor. E às vezes nós queremos aproveitar o tempo em casa, descansando, passeando, longe. Se der tempo, eu vou na igreja esse mês. A melhor forma de você semear na vida pessoal é aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Às vezes, você lembra de Deus, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou na igreja. É um culto de final do ano, último dia do ano. Último dia do ano, eu vou agradecer a Deus pelo ano que eu passei. Aí vem no culto. Mas quando os dias ruins chegam, você liga para o pastor e fala, pastor, está tendo pouco culto na igreja, só domingo e quarta? Podia ter mais. Por quê? Você quer estar na igreja, porque os dias maus chegaram. Mas quer passar pelos dias maus? Esteja aproveitando o tempo na presença do Senhor. Esteja de joelhos aos pés do Senhor. Esteja orando ao Senhor. Esteja lendo a palavra. Esteja buscando intimidade com Deus. Então, na vida pessoal, aproveitando o tempo na presença de Deus. Agora, como que eu pratico a semeadura na comunidade cristã? Na comunidade cristã dentro da igreja. Como que eu vou semear dentro da igreja? Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 24, ensina como nós devemos semear dentro da igreja. Verso 24 de Hebreus 10 diz assim, e consideremos uns aos outros para nos fazer o quê? Incentivarmos. Você está vendo alguém abatido na igreja, alguém que não vem no culto, alguém que está distante, o que você deve fazer? Incentivar o irmão a faltar culto? Não, meu irmão, vamos orando por você, o que você está precisando? Estamos juntos. Aí tem gente que liga para o irmão e fala assim, estou sentindo a tua falta, hein? Tu vai para o inferno. Não é isso incentivar. Não é isso. E consideramos uns aos outros para incentivarmos ao amor, às boas obras. Irmãos, como é bom alguém te liga e fala assim, vamos fazer uma visita comigo? Vamos fazer isso comigo?
porque está incentivando você a boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que já se aproxima o dia, ou seja, está dizendo assim, o dia da volta de Cristo está próximo. Vamos nos reunir, vamos louvar o Senhor, vamos buscar o Senhor. A gente precisa disso, irmãos. Às vezes a igreja só enche se tiver café da manhã, a igreja só enche se tiver festa, se tiver cachorro quente, se tiver uma personalidade, alguém importante, vou lá porque tem fulano importante. Meu irmão, quem morreu na cruz por você foi quem? O nosso motivo de estarmos, de semearmos na vida cristã é vamos incentivar um ao outro, vamos incentivar a oração, vamos incentivar a busca, vamos incentivar um ao outro para encorajarmos um ao outro, para que a igreja seja saudável, para que nós possamos colher frutos. Como é bom quando alguém está abatido, com dificuldade, e recebe uma ligação. Olha, estou ligando para orar por você, lembrei de você. Os irmãos não gostam? Agora, quantas pessoas já fizeram isso? De incentivar, de orar por alguém, de buscar alguém. Então, a forma de semear na comunidade cristã está lá em Hebreus 10, 24 e 25. Você vai semear. E existe uma forma de semear no mundo. Está lá em Mateus 5, verso 13, que diz assim, vocês são o sal da terra. Nós já falamos sobre isso aqui, o sal é o que dá sabor, o sal é que preserva o alimento. Nós somos o sal da terra. Quando alguém olhar para você, meu irmão, ele precisa saber que tu é cristão, ele precisa saber que você é de Deus, ele precisa ver algo em você diferente. Como que um cristão vai andar reclamando, ó Deus, ó vida, ó céus, ó isso, ó aquilo? Que tipo de cristão que tu é? Que sal da terra que tu é? Às vezes murmura mais que um ímpio. Nós precisamos ser o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O sal perdeu o sabor, irmãos, acabou, não tem mais o que fazer com sal. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão à sua casa. Se você é luz, se você é candeia, não é para você ficar debaixo, escondido, não. É para semear as boas novas de Cristo. Deus te convidou para semear, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Agora, irmãos, a lei da semeadura, nós precisamos entender uma coisa. Cada ação, cada decisão, ela tem suas consequências. Você pode parar e pensar aqui quantas ações você tomou em 2024 e quantas consequências você teve. Algumas boas e outras talvez ruins. Agora, nós precisamos entender que as consequências nem sempre acontecem de imediato, se sente logo. Tem fruto que você planta que demora para você colher. Mas uma certeza é, uma hora, a hora da colheita chega. Quer seja bom, quer seja ruim. A lei da semeadura, para nós cristãos que obedecemos a Deus, ela traz uma esperança, que em Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A questão é, não se canse de fazer o bem, não se canse de semear o bem, não se canse de fazer aquilo que é bom, aquilo que faz bem, aquilo que é do Espírito, porque no tempo certo você vai colher. No tempo apropriado você vai colher, se você não desanimar. Porque tem gente que não vê o fruto, desiste. Eu plantei um pé de jabuticaba lá em casa, o pé de não deu. Aí mexi, botei um monte de coisa, não deu, aí desisti. Mas a semente espiritual a gente não pode abrir mão. A gente não pode desistir. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio você vai colher.
Existem os limites da lei da semeadura. A lei da semeadura, irmãos, nem sempre funciona como nós achamos. E aí pode parecer algo que vai tudo contra o que nós falamos até aqui. Porque fazer o bem nem sempre traz recompensa. E fazer o mal nem sempre traz o castigo. Como assim, pastor? Fazer o bem nem sempre traz recompensa e fazer o mal nem sempre traz o castigo? Nós vamos ver que muitas pessoas sofrem por amor de Cristo e outras pessoas, e muitas pessoas ruins, vivem bem por causa de sua maldade. Eu já vi gente falando assim, como é que pode? Aquela pessoa foi ruim a vida inteira, agora foi para a igreja, vai ser salvo. Vai fazer... E aí? O que eu quero dizer para os irmãos é que a palavra de Deus nos ensina uma coisa que nós precisamos guardar. E aí eu quero pedir aos irmãos que abrem Eclesiastes 9. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Vê se consegue projetar para mim, por favor. Na NVI. Porque os generosos nem sempre enriquecem. E os ladrões nem sempre são presos. Mas isso não pode ser justificativa para mim parar de semear no Espírito. O texto diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Não são os velozes que vencem a corrida, nem os fortes que sempre triunfam na guerra. Verso 12. Tão pouco são os sábios que têm o que comer, ou os prudentes que têm riquezas, ou instruídos que têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Então é muito interessante esse texto, porque ele diz que nem sempre os velozes vão ganhar a corrida. Você já imaginou ter um texto na Bíblia desse? Nem sempre quem é mais rápido ganha a corrida? Que nem sempre os fortes ganham as guerras? A lógica é, o mais rápido ganha, o forte vence. Os sábios são mais prudentes. Em regra, seria isso. Mas nem sempre são assim. E nós temos que aprender que semear, o que eu semeio, eu vou colher. Não é o irmão que vai colher. Às vezes eu quero semear, mas eu estou semeando aqui, olhando para o irmão semeando lá. Aí ele está semeando maldade. Aí tá bom, está semeando maldade. Mas se ele colher algo diferente, você fala, mas peraí, eu não aceito isso. Quem somos nós para não aceitar aquilo que Deus está no controle? A Bíblia diz que nem sempre os velozes vão vencer, nem sempre os fortes vão triunfar, nem sempre os sábios terão prestígios. Mas uma coisa é igual para todo mundo, que afeta todo mundo, é o tempo. O tempo afeta todo mundo. E eu quero dizer para a igreja que chegará um tempo que nós vamos colher o que plantamos. Chegará um dia que é o dia da colheita. E esse dia da colheita talvez não seja para essa vida. Mas a verdadeira colheita será na eternidade. A verdadeira colheita será no dia em que encontrarmos com o Senhor. E eu quero que você reflita comigo que se a verdadeira colheita não é nessa vida, talvez um conselho, para de ficar olhando o que os outros estão semeando, olhe para o que você está semeando. E eu quero terminar essa mensagem com a seguinte frase: o que vamos semear em 25? O que nós vamos semear no próximo ano? Quais são as sementes que eu estou carregando? O que eu estou levando para o próximo ano? O que eu vou levar para 25? Os problemas que você chegou com eles aqui? Você vai levar para 2025
ainda olhando para um irmão, o irmão prosperou, não prosperei, o irmão ficou isso, eu não fiquei, o que você vai levar para 25? É uma reflexão que nós precisamos fazer, porque o ano 24 está acabando. O que você quer colher em 25? Você vai colher exatamente o que você semear. E se você ainda não colher em 2025, eu quero dizer que aquilo que você semeou não vai se perder. Aquilo que você semeou não fica por acaso, passou, não. Naquele dia, nós vamos estar diante de Deus. Naquele dia, nós vamos estar diante de um juízo. Qual foi as tuas sementes? Foi o amor na hora que alguém te irritou? Foi a oração quando alguém te traiu? Foi o perdão quando alguém te feriu? Quais são as sementes que eu quero levar? Eu quero dizer que as sementes você escolhe. Quais sementes você quer levar? É uma escolha sua. Está à sua disposição as sementes do Espírito. Cristo abriu o caminho. Ele pagou um preço. Ele morreu na cruz e falou: teu pecado estão perdoados. Você é nova criatura. Por que tu fica buscando nas sementes antigas? Qual semente vamos levar para 25? Você vai colher em 25 as sementes que você semear. Precisamos refletir nisso. Precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor neste dia. Senhor, troca as minhas sementes. Meu coração está cheio de mágoa, está triste, está ferido, está machucado. Às vezes eu estou semeando ingratidão e Deus quer que você semeie gratidão. Às vezes você está semeando a ira e Deus quer que você semeie o perdão. Às vezes você está semeando a inveja e Deus quer que você semeie a oração. Que sementes nós vamos levar para 25? Que sementes vamos levar para a vida? Porque aquele grande dia vai chegar. E é lá. E aí é você e Deus. Quais foram as suas sementes? Nós temos uma dinâmica que a gente faz, que a gente se olha no espelho. E às vezes é muito duro você se olhar no espelho e ver teus defeitos. É muito ruim você olhar para você e falar assim: nossa, como eu estou cheio de defeitos. A gente não enxerga os nossos defeitos. Mas eu quero te convidar hoje a se olhar. Não é para olhar para o irmão, a semente que o irmão está lançando, não é isso o convite. O convite é: olhe para dentro de você. Que semente você trouxe até aqui? E que semente você quer levar para o ano que vai se iniciar? Porque a lei da semeadura, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia com a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé. Santo és o teu nome, Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, aos teus pés é onde eu quero estar. Envolto em tua presença.
fazer, só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Aleluia, Senhor. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Santo és o teu nome, meu Pai. Não Toda a igreja vim adorando, louvando ao atrás de Senhor. bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Aleluia, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos ter um minuto que você vai colocar a sua vida diante de Deus. Como você deseja iniciar esse ano? Normalmente as pessoas fazem uma lista do que desejam para 2025, né? Eu acho que muitos aqui já vieram para a igreja com uma listinha pronta. Ó, 2025 eu quero fazer isso, fazer aquilo, emagrecer, fazer aquilo, entrar na academia. Mas coloca na sua lista: semear no Espírito de Deus. Ter intimidade com Deus. Coloca como primeiro da lista que as minhas sementes sejam sementes do Espírito. Que a minha vida seja o sal da terra. Que eu seja a luz nesse mundo. Eu sei, se você refletir sobre 2024, você vai ver que em muitos momentos da sua vida você deixou de ser luz, você deixou de ser sol, você deixou de ser sal. Às vezes você se escondeu ali, deu aquela escorregada para lá. Mas dá a oportunidade de iniciarmos o ano com um propósito. Eu quero semear no Espírito. Eu quero colher os frutos do Espírito. Eu quero ter intimidade com o Pai. Eu quero sentir a Sua presença quando eu oro. Santo és tu, Senhor.